Aí, Andrei. O Andrei já entrou. O Andrei também é parte aí da Aurora Florestal. Tá lá em Maracaju, na Fazenda Aleluia, fazendo um trabalho com a agrofloresta. E servindo de base também de exemplo de agrofloresta aí para o Mato Grosso do Sul. E a gente está com um programa de voluntariado lá, agora por conta do Covid deu uma parada, mas o voluntariado é um momento interessante das pessoas poderem ter o contato mais diário, mais frequente com a agrofloresta, né? Porque às vezes aquela visão só de curso e tudo dá uma impressão de que é muito fácil, muito simples. Pode ser muito fácil, muito simples, mas é necessária essa prática aí. Beleza? Vou convidar aqui o Namastê para falar aí com a gente. Beleza? Tá entrando. E aí, Namastê? Opa, boa noite, bom dia. Tudo bem? Beleza, mano? Já tá no... Boa tarde. Bom. Bom dia, Brasil. É o horário. Como é que. Horário. é, Fala aí. que horário bom de fazer live pra mim? Porque as lives da noite não dá pra mim, não, cara. Começa a dar um sono. Esse horário pra mim é bom. É ruim que perde o tempo da roça, mas é bom que a gente tá um pouco mais Legal, esperto. a gente também está acostumado, né? Eu não falo de dormir com as galinhas, porque senão minha mulher fica brava. Mas a gente dorme bem cedo, porque essa rotina de morar em sítio, né? A gente saiu do sítio, fomos lá pro Xingu. Aí, meu amigo, chega à noite, começa a escurecer, já não tem muita coisa para fazer, a gente prefere dormir para acordar logo na hora que o sol levanta também. Então a ideia Sim. eu acho que o povo que está acompanhando a gente também, bastante gente tem essa essa característica de acordar um pouco mais cedo também, né? Domingueira. Então, vamos Aham. começar a conversar aí, Namastê. Aham. Sim. Você Bom, então, escolheu só. um. O pessoal normalmente faz uma apresentação, eu não vou gastar muita ficha nisso, não, porque aí eu não quero ficar delongando muito a live. E o povo já conhece você, né? Você já está aí na Agrofloresta há um bom tempo. Quem não me conhece, procura aí também que encontra alguma coisa. Mas eu acho que um ponto importante da gente levar em consideração é que nós já passamos em lugares assim, eu e Namastê, eu já conheço o Namastê já há um bom tempo, só que fisicamente mesmo nós fomos nos encontrar no ano passado, né? Ele fazia um trabalho no Xingu, numa aldeia do lado da aldeia que a gente morava. Quando eu ia lá, ele já tinha ido embora. Quando ele chegava, eu estava na cidade. Aí combinamos de vir para Madagascar. Não consegui vir na mesma época dele, vim alguns meses depois. E aí nós nos encontramos lá em Campo Grande. E aí foi um encontro interessante, conversamos bastante, rimos também, né? Aham. Mas eu Sim. acho que é só assim, a ideia dessa live é a gente trazer um pouco dessa experiência, né? De alguns públicos com que a gente conversou e tal. E esse momento, que é um momento que muita gente quer colocar a mão na terra, quer participar de curso, quer estar junto, mas é um momento que agora requer mais reflexão, né? Eu acho que é um momento importante da gente usar, inclusive, essas ferramentas de Instagram, essas lives e tudo, para a gente, inclusive, propor a que a gente faça uma transformação real, né? E Uhum. aí, Namastê, eu quero que você comece falando alguma coisa aí a respeito disso, de como é que você vê essa oportunidade de reflexão que a gente está tendo agora desse momento e desse trabalho de vivenciar não só o que a gente vê na agrofloresta, mas o que a gente vê dos povos, né? De como é que as pessoas elas se relacionam com a agrofloresta, né? Os ribeirinhos, os indígenas, quilombolas, enfim, esse mundo de públicos que existe. Como é que você vê isso aí? Uma pergunta que eu acho que já dá para falar a live toda, mas vamos começar por aí a gente vê o que mais a gente fala no meio do caminho. Não, primeiro eu queria agradecer você ter chamado, né, para a gente estar conversando. Acho que você tem um trabalho muito bonito, né, João Gilberto, de essa parte mais social também, com as pessoas, essa sensibilidade que você tem.
Acho que isso muito importante, né? Você olhar para o próximo. E aí também você me convidou mais com o intuito de uma live um pouco mais filosófica, um pouco mais... Que eu acho muito importante também, né? Porque, assim, um tempo na minha vida eu achava que o que convenceria um agricultor a fazer agrofloresta seria uma planilha de Excel, né? Que mostrasse os custos e mostrasse os resultados, né? Isso também é importante, né, João Gilberto? E a gente trabalha com agricultor, a gente sabe o tanto que isso é importante, né? Dar viabilidade econômica para os agricultores. E a gente se empenhou muito tempo a isso, né? Mas eu acho que tem outras coisas que são tão importantes quanto, ou até mais importantes, né? Eu vejo assim os grandes agrofloresteiros que muitas vezes já eram agricultores, né? Como o Paraguai, o Zaqueu, o Jesuíta, né? E vários outros que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? E aí a gente trabalhou muito tempo, e hoje eles continuam fazendo agrofloresta, né? A gente muitas vezes já tem anos, por exemplo, que eu não vou visitar o Antônio Capitani, ele continua sendo um bom agrofloresteiro, né? E eu acho que não é só uma questão de rentabilidade, de produtividade, né? Eu acho que tem o amor, o carinho, né? O envolvimento dessas pessoas com a agrofloresta, né? Acho que tem coisas a mais dentro disso, né? Mas acho que esse momento agora é um momento que a gente... Um momento de muita reflexão, né, João? Até para mim aqui, né? O tanto que a gente, muitas vezes, até mesmo a gente da agrofloresta, né? A gente se apega e a gente acaba replicando padrões, né? E a gente ficou mais dependente também, né? A gente ficou mais dependente do sistema mais globalizado, né? Tem um exemplo muito grande que eu tenho dado, por exemplo, o pessoal de Ribeirão Preto parou de plantar hortaliça, né? E aí por que eles pararam de plantar hortaliça? Porque eles não produzem a própria muda. Quem produz a muda deles é um viveiro que está do lado do assentamento. Existe uma relação interessante com o viveiro. O viveirista é um cara super legal, tá? Com os assentados. Mas a semente dele vem da Itália, né? A semente de hortaliça que eles plantam vem da Itália. Então a semente parou de vir, o viveiro parou de produzir mudinha e eles acabaram parando de produzir verdura por causa disso, né? E aí a gente vive muito isso, né? A gente planta uma semente que veio do Rio Grande do Sul, que veio da Europa, né? Compra um esterco que vem de outro estado, né? Compra um pó de rocha que às vezes vem de outro estado, né? E eu acho que nesse momento é muito importante a gente olhar um pouco mais para isso, né? E aí sempre vem aquela desculpa, né? Mas a gente trabalha com agricultor, e o agricultor precisa ter viabilidade econômica, o agricultor é diferente, tal. O processo de transição, né? Uma coisa é você pegar um agricultor que só planta brócolis e você já quer vir com um pacote completo para a gente, que seria o mais importante, né? E realmente tem essa transição, né? E é importante. Um agricultor que plantava só brócolis, e de repente ele plantar brócolis, alface, rúcula e rabanete, e cobrir o solo e plantar linhas de árvore, já é um avanço imenso, né? Mas como a gente trazer uma verdadeira libertação, né? Essa libertação, que eu acho que o grande negócio é essa ilusão que a gente tem de uma agricultura que depende de insumo, né? E a agronomia ensina isso, né? Aquela coisa da exportação de nutrientes. Você plantou soja, você tirou fósforo, você tirou potássio, né? E se você não repor, a terra vai se esgotar, né? Mas como diz a doutora Ana Primavera, a terra não é um substrato, né? A terra é um ser vivo, né? Tem nutriente na terra para fazer agricultura por muito tempo, né? E esse princípio da abundância e não da escassez, né, que a floresta segue, né? Então, quanto mais diversidade você tem, mais ciclagem de nutrientes tem, né, e mais fertilidade você vai ter, né? Então, acho que agora é o momento que a gente reforça muito, né, essa verdadeira libertação de uma agricultura insumista, né? E essa ilusão que a gente vive, né, que a fertilidade ela está numa loja, né? E aí a agricultura orgânica também vive isso, né? Que a fertilidade é um cocô de galinha, um cocô de vaca, é um composto, é um humus, né? Mas a gente parar para olhar a terra como um elemento vivo, né? E aí, como diz o mestre Ernesto, não existe terra fraca, o
conceito de terra fraca ele é muito relativo, né? Muitas vezes a gente olha para uma terra e fala, aqui só tem samambaia, aqui é uma terra fraca, né? Mas para samambaia é a melhor terra que tem no mundo, né? Para um sapê é a melhor terra que tem no mundo, né? Então o fraco, o bom e o forte acho que é muito relativo, né? Muitas vezes uma terra você fala, aqui é fraco, não vai dar um bom brócolis, não vai dar um bom tomate, mas talvez um bom feijão, talvez um bom abacaxi, uma boa mandioca, né? E uma terra fraca, ela pode se tornar uma terra fértil, né? Assim como a gente já viu em muitos lugares, né? Acho que os exemplos de Mestre Ernesto é um grande exemplo disso, né? Quando a gente pega os vídeos do Globo Rural de 94, primeira vez e aí tá ele lá plantando na ponta de um cavador abacaxi, hibisco, né? E falava que pH tá muito baixo, tá 4 ponto tanto, tem muito alumínio, muita acidez, eu não posso plantar milho, não posso plantar inhame, não posso plantar mamão aqui. Mas eu tô plantando abacaxi, tô plantando hibisco, tô plantando feijão de porco, né? E hoje a gente vai nessas áreas, né? E ele abrindo clareira e plantando milho, plantando tomate, plantando mamão, né? Em solos que ele nem poderia pensar em fazer isso, né? Eu acho que um solo dito fraco, né? Ele pode se tornar um solo fértil, assim como solos férteis, né, têm se tornado solos fracos, né? E a gente tem feito muito esse caminho nos últimos anos, né? Como as terras aqui no Paraná, né, que é uma loucura de boa, né? Você pega Maringá, Londrina, Cascavel, né, que são solos com relatos assim malucos, né, que o pessoal plantava café por centenas de anos sem dar uma adubação, né? E hoje esses solos já não dão mais nem café, né? Se a gente não adubar, né? Mas são solos que respondem muito rápido, né? Quando os agricultores começam a cobrir, começam a diversificar, começam a trazer a agrofloresta para esse lugar, eu acho que isso a fertilidade ela responde muito rápido, né? Volta muito rápido, né? Então, para mim, principalmente, tem sido um momento muito de refletir, né? O quão é importante, né? Para mim tem sido muito importante isso, né? Conseguir colher uma beterrabinha, conseguir colher um pimentão, conseguir colher um tomate sem necessitar de insumo, né? E como diz o mestre Ernesto, né, o maior adubo na agrofloresta é o conhecimento, né? Então você buscar respeitar a natureza, né? Buscar plantar na época certa, plantar na lua certa, né? Colocar muita matéria orgânica, né? De repente inocular um micro-organismo, né? Isso para a gente tem sido muito, muito libertador nesse momento, né? Para não precisar pegar o carro e ir lá, sei lá onde buscar um esterco, não precisar pegar o carro e ir lá, sei lá onde comprar uma semente, né? E também fortalecer as relações, né? Estar mais no assentamento aqui do lado, conversando com os agricultores, trocando semente, né? Promovendo mais essas trocas de semente. Tem sido um momento bem interessante, assim, acho, de muita reflexão. Eu penso uma coisa também, Namastê, que é um momento muito legal da gente justamente pensar isso do planejamento, né? Porque tem gente que justamente quer sair de uma área que foi completamente explorada, né? Tá lá no cascalho e tá querendo ali produzir o seu tomatinho, né? Uma boa. E às vezes não é o momento ainda, né? Precisa ali de dar uma investida naquele ambiente, né? Produzir matéria orgânica no lugar. Eu estou vivenciando muito isso aqui, né? Eu estou precisando desenvolver um sistema que ele seja replicável para a região. Então, de que vai adiantar eu ficar trazendo insumo, ficar pegando matéria orgânica de outros lugares e ficar colocando ali no ambiente, sendo que não é uma prática que vai ser replicável, né? A gente precisa. Então, como é que a gente pensa nisso, né? O que a gente consegue produzir agora? A gente produz, então, o que a terra está dando agora, e junto com isso a gente está produzindo matéria orgânica e tudo para quem sabe ali mais na frente a gente conseguir produzir algo melhor, né? Você teve aqui, viu que assim, é difícil da gente encontrar a própria matéria orgânica, né? Então, tem esses desafios que eu acho que assim, eu fiquei pensando no Brasil, sabe? Falei, rapaz, eu estava numa terra que em alguns momentos eu tive esse pensamento também. Falei, cara, essa terra aqui não tá tão legal assim, tudo, e agora aqui, estando aqui em Madagascar, eu falei, rapaz, que paraíso! Só que eu espero que, assim, antes de eu voltar para o Brasil, que eu realmente olhe para cá também, já consigo ter um pouco desse olhar, mas assim, falar, que terra boa essa aqui, que a gente já está conseguindo, plantar umas couves aqui, que elas estão vindo muito bem. A gente ainda tem essa dificuldade de semente, né? Porque
justamente trouxe umas sementes, né? Tem sementes do Brasil, que vieram do Brasil, que na verdade vieram do Brasil, que já vieram de outro lugar. Então chegaram até aqui. Aham. E recente eu fiquei fazendo essa chuva de ideias na minha própria cabeça, porque não tem tanta gente como dialogar aqui, mas assim, o que é que o povo está produzindo aqui, sabe? Essa coisa de que a gente, às Aham. vezes, a gente perdeu muito, né, da tradicionalidade dos lugares. O que é que as Aham. pessoas têm tradição de plantar, o que é que está indo bem aqui. Então, eu acho que não faz muito sentido se eu ficar com essa coisa. Legal, a gente tem uma couve de vez em quando e tudo, mas se eu pensar no que eu estou querendo plantar para atender a população aqui, que a gente está falando de um projeto, né? Que eu estou inserido dentro de um projeto aqui, em que em alguns momentos fornece alimentação para 3.000 pessoas. E aí eu vou. Uhum. O que essas pessoas comem, né? Eu vou ficar trazendo uma coisa de lá de fora e tudo para simplesmente porque tem uma capacidade nutricional. Aqui também tem, né? Então, essa coisa da gente buscar o que o ambiente já produz. E acho que esse é um ponto importantíssimo também, né? De quando a gente fala de visão de sociedade, a importância que tem das pessoas se conversarem, né? Da gente buscar dialogar com os agricultores, com as pessoas do ambiente, para, enfim, eu estou falando isso também porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando, eu estou querendo ir para o sítio agora, estou morando na cidade, vi que agora o negócio é para o sítio, então me dá o beabá de como é que eu faço. E aí, justamente, eu fiquei pensando, e aí, será que está sujeito a gente entrar nos pacotes também, né, de começar a falar, faz isso ou faz aquilo? Então, eu acho que é um momento também da gente refletir nesse sentido, né? De que você está falando, da gente buscar formas de como não injetar a coisa, né? Eu acho que uma das Uhum. coisas que me tocou, me chamou muita atenção na floresta, que isso também eu ouvi do Ernest, assim, dessa observação que a gente tem que ter com a natureza, né? Então, fala um pouco, eu quero ouvir um pouco da sua visão a respeito disso, assim, da nossa necessidade de fazer uma agricultura observando a natureza. Qual que é o ensinamento que isso dá, assim, da gente conseguir colher, extrair, vamos dizer assim, elementos da natureza para a gente aplicar na agricultura? Aham. Aham. Eu acho que são passos, né, Gilberto? Eu acho que costumo dizer que, por exemplo, só cobrir o solo já é uma tremenda revolução, né? E acho que isso onde você está, por exemplo, é muito importante, né? Cheguei a ver começo de criação de duna aí, né, um pouquinho mais pro lado do oeste, aí, né? A gente foi visitar alguns agricultores, começava a ver um pouco de criação de duna, pela essa agricultura que se pratica aí. Muitas vezes é uma agricultura que muitas vezes é consociada, né? A gente vê lá a batata com o feijão, com a mandioca, né? É, mas essa questão da matéria orgânica já é um grande avanço, né? Agora, como conseguir produzir a matéria orgânica localmente, né? Acho que esse é o grande desafio, né? E aí, como você mesmo já falou, que a gente está buscando espécies mais adaptadas, né? As cactáceas que vão super bem aí, né? Mas acho que é isso, né? A gente entender que acho que são passos, né? Acho que cobrir o solo já é um grande passo, né? Só que a gente começa a gente fala, cobrir o solo é bom, né? E aí quando a gente pensa nisso, muitas pessoas falam, então se eu vou cobrir o solo, eu vou plantar um eucalipto do lado, vou plantar uma árvore do lado, vou plantar um capim do lado, vou plantar um guandu do lado, e eu vou cortar esse guandu e vou trazer para o meu plantio, né? Com certeza isso já vai ser muito melhor, né? Mas acho que um segundo passo a gente conseguir produzir a matéria orgânica no próprio local, pelas interações que essa produção de matéria orgânica traz para o lugar, né? Essa agricultura que o Ernst chama de agricultura de processo, achei um nome muito bonito que ele vem dando recentemente, que é a agricultura de informação, né? Quando você poda uma árvore, né, não é só a matéria orgânica que vai para o chão,
o descarte de raiz, né, os fitohormônios, né, tudo que essas interações que a árvore traz com as outras plantas, né. E eu acho que né, eu costumo muito comparar com outros padrões de organismo. É muito fácil comparar a agrofloresta, né, um sistema diverso, com o nosso organismo, né. É pura cooperação, né? E muitas vezes a gente é ensinado que é competição, né? Você mostra um pé de café junto com um cajá para um agrônomo, a gente já escutou muito isso, mas o café vai roubar do cajá, o cajá vai roubar do café. E eu acho que isso também é um pouco de um reflexo de uma sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Uma sociedade mais competitiva, né? Então a gente vive isso e a gente acha que as plantas também vivem isso, né? Mas a gente vê que não, né? Muitas vezes o café vai estar em uma superfície diferente do cajá, aproveitando de nutriente diferente. O cajá também vai estar em superfície diferente, aproveitando de nutriente diferente. E muitas vezes o cajá está lá embaixo, buscando nutrientes que o café não consegue buscar, né? Trazendo para cima, transformando em galho, em folha, né? Então é muito mais um princípio de cooperação do que de competição, né? Assim como o nosso corpo, né? Será que a gente costuma muito perguntar isso nos cursos, né? Será que o fígado ele é muito chateado porque no mesmo organismo existe um coração? Será que o coração ele é muito magoado porque no mesmo organismo existe um pulmão, né? Será que existe... Não, cada um está no seu lugar, fazendo a sua função, né? E colaborando com o todo, né? Seguindo o princípio do amor incondicional, o princípio do, né, amar o próximo, né? Que o fígado ama o coração como se fosse ele mesmo, porque ele e o coração é o mesmo, né? Que eles fazem parte do mesmo organismo. Então acho que o padrão da natureza é a cooperação, né? E aí por isso plantar junto, né? Quanto mais diversidade a gente tem, mais ciclagem de nutrientes a gente tem, mais fertilidade a gente tem. E não o contrário, né? Porque muitas vezes a gente aprende isso, né? Que você planta uma diversidade grande, você vai estar extraindo muito nutriente da terra. Então isso vai enfraquecer o seu solo, né? E a gente vê que não, né? Se fosse assim também as florestas não seriam lugares férteis, né? E basta você perguntar para um antigo, né, qualquer lugar do mundo, né, qual que era o tipo de solo que se buscava para se fazer agricultura, né? E as pessoas vão falar, era uma floresta, né? Um parâmetro para dar um bom milho, para dar um bom mamão, uma boa banana, né, uma boa abóbora, um bom tomate, é que essa terra tinha que ter floresta, né? Na floresta onde existia fertilidade, né? Existe uma coisa bem interessante, né, que a gente trabalhou muito na região de café. E aí, existe um dado bem interessante que no Brasil, nenhuma outra atividade no país foi tão importante na economia do país quanto foi o café, né? Por mais de 100 anos, o café representava 80% de todo o dinheiro que existia no Brasil, né? E é muito interessante, né, uma relação que a gente faz do café com a floresta, né? Quando se estuda, né, a história do café, em nenhum momento se encontra citação à adubação, né? Mas como é que se produzia tanto café naquele tempo do Brasil, né? E isso representava tanto na economia do país, sem uma gota de adubo, nem químico, nem orgânico. Não se usava composto, não se usava calcário, pó de rocha, não se usava humus. Humus se usava, mas naturalmente, que a minhoca construía ali mesmo. Não se usava NPK, né? Porque a gente tinha floresta, né? Você tinha estados como, por exemplo, que é o Paraná, 78% só tinha regiões dos Campos Gerais aqui que era campo aberto, e hoje você tem 5% de floresta no estado, né? Então as pessoas vinham em Cascavel, Londrina, Maringá, derrubavam a floresta, né? Queimava a floresta, plantavam café, dava aquela multidão de café, né? Sem uma gota de adubo. E hoje não produz mais café, né? E aí você vai lá, por exemplo, em Londrina, e aí você tira uma análise de solo e o agrônomo fala assim, mas aqui está faltando fósforo, né? E aí, será que é uma verdade que está faltando fósforo naquele solo? Né? A gente vê que não, tem fósforo para fazer agricultura por mais, como diz o Oeste, milhares de anos, né? Só que a natureza, muito inteligente, né, construiu um mecanismo de prender aquele fósforo, né? É normal o pessoal falar, você precisa corrigir a acidez para disponibilizar o fósforo ali, como se a acidez fosse uma coisa errada a ser corrigida, né? Para a gente, a acidificação do solo é uma coisa muito estratégica, né? Se não é acidez, o fósforo, o potássio, vai tudo lixiviar, vai-se embora, né?
Então, a acidez é uma forma de prender os nutrientes. A gente fala que é como, um exemplo que a gente fala que é como você tem um filho muito gastador em casa, você tem dinheiro, você vai prender o dinheiro, né? Então, a acidez é um mecanismo de prender os nutrientes, né? Então, acho que é você entender que está tudo ali, né? O fósforo está ali, o potássio está ali, né? O nitrogênio, né? O que a gente mais compra hoje no mundo, o que mais se utiliza hoje na agricultura é nitrogênio, né? Muitas vezes em forma de ureia, que é derivado do petróleo. Sendo que a gente tem um ar, né, que é 78% de puro nitrogênio, né? Então você planta o milho está nadando no ar de nitrogênio, mas você tem que comprar o nitrogênio para dar para a planta. E a agricultura orgânica também faz isso, né? Mas o que você tem que entender é mecanismos de conseguir fazer isso, né? E aí tem aquele mecanismo clássico, de você plantar um feijão guandu, um feijãozinho, que são as leguminosas, tem uma simbiose com micorrizas que consegue pegar esse nitrogênio e fixar ele para outras plantas, né? E isso é muito louco também, né, João Gilberto? Porque por que você planta o milho e aí o milho está nadando no ar de nitrogênio e você tem que comprar o nitrogênio pro milho, né? Porque o milho individualmente, né, como um ser individualista, ele não tem essa capacidade de fixar esse nitrogênio, né? Só que a natureza ela nunca age individualmente, né? Ela age sempre coletivamente. E coletivamente, né, a natureza criou mecanismos muito inteligentes de conseguir fixar esse nitrogênio, disponibilizar o fósforo, né? Então, para mim, por isso que é muito importante essa diversidade, né? Que aí você tem as plantas que vão fixar o fósforo, por exemplo, margaridão consegue disponibilizar o fósforo, as leguminosas conseguem fixar nitrogênio, e aí a matéria orgânica, os micro-organismos que fazem tudo isso também, né? E aí eu acho que isso também é uma coisa que reflete muito na sociedade, né? Acho que um sistema diverso, né, ele é muito importante também. A diversidade, ela sempre é melhor, né? Nas pessoas, nas plantas, né? E eu acho que um sistema diverso, acho que ele reflete em pessoas, nessa diversidade das pessoas também. Acho que o sistema monocultural também reflete nessa intolerância, nesses preconceitos que a gente vive tanto hoje em dia, né? A gente está fazendo um trabalho num parque chamado Chapultepec, na cidade do México. No centro da cidade do México tem 800 hectares, né? E a gente tem discutido muito isso, né? A importância de ter um sistema diverso, né? Também parar com esses parques europeus, né? Que você tem encino, você tem pino, você tem cedro, você tem fresno, tudo separado, né? Como as cidades, né? Os ricos moram aqui, os pobres moram por lá, né? Você tem um sistema mais diverso no meio de uma cidade, como a cidade do México, né? Para a gente é muito importante, além dos fatores ambientais, né? De ter mudança de paisagem, de tentar equilibrar um pouco o oxigênio daquela cidade que é uma luta e tal. Mas você ter um sistema diverso dentro de um ambiente daquele, acho que reflete muito nas pessoas, né? Eu acho que isso realmente é um ponto que a gente pode ver agora, está bem exposto isso, né? Essa coisa da sociedade, desse pensamento do mono, né? Enquanto que quando a gente olha para a floresta, a gente vê que ela está funcionando perfeitamente. Achei muito legal a analogia que você fez do organismo, né? Do nosso organismo, e que uma floresta ela comporta ali o tanto de espécies e ela continua em harmonia, né? Porque todos têm a sua função, todos têm a sua importância, né? Eu achei muito legal isso e acho que uma das coisas que é importante também de mencionar, quando você falou do amor incondicional, que uma das coisas também da gente entender que na natureza existem leis, né? O amor incondicional é uma delas, mas muita gente acha que esse amor incondicional é isso de somente extrair, porque a natureza está ali para nos servir, então ela está nos servindo, ao ponto em que a gente não faz a nossa parte de simplesmente retribuir, de simplesmente agradecer. Como é que agradece? Corta ali o capinzinho e coloca no chão, né? Faz um trabalho disso, de construir solo, ao mesmo tempo que você também está colhendo, você também, ao mesmo tempo, você está retribuindo aquilo, né? Porque eu já vi algumas pessoas com o entendimento de que esse amor incondicional é isso, sabe? A natureza está para nos servir, então vamos extrair, vamos tirar. Enquanto não, existem leis, né? Que se a gente não segue as leis, como o Ernest diz, né? De que as leis são dadas, né? Não somos nós que criamos as leis da natureza, né? Então,
a gente vê comumente, por exemplo, um solo ali com aquelas guaxuma pedindo uma descompactação do subsolo, mas aí vem aquela grade e planta e aí joga esse adubo químico para dar aquele boom, e aí tem que vir um agrotóxico porque já não respeitou uma primeira lei que está dizendo que o solo está exposto, que o solo está compactado, e aí já precisa de uma série de outras muletas para conseguir produzir alguma coisa, né? Então, quando a gente parte para isso, né, justamente de ver o potencial que cada espécie tem, de como é que cada espécie pode contribuir, a gente tem esse resultado que é a abundância, né? Nós temos um planeta enorme, nós temos terras férteis que estão virando deserto, simplesmente por, eu entendo assim, de uma forma de não agradecer pelo que ela nos proporciona, né? E aí, acho que essa coisa de visão de sociedade que eu trouxe assim, para a agrofloresta, por quê? Primeiro porque é o que a gente está trabalhando com isso, né? A gente vê isso. Agora, eu entendo que assim, a agrofloresta, quando a gente observa a natureza e a gente aplica, a gente consegue colher abundância. Então, como é que a gente olha para outros setores da sociedade também, né? A gente precisa olhar com esse olhar da natureza para outros ambientes. Que eu acredito que a gente consegue extrair e trazer uma sociedade que caminhe rumo à abundância, né? Esse momento é um momento que muita gente está pensando em voltar para o campo, né, e começar a colocar a mão na terra, mas tem muita gente que não está também, né? Tem muita gente que quer continuar na cidade. Mas então como é que é? Beleza, continua lá na cidade. Agora, que elementos que a gente pode trazer da natureza para aplicar para que a gente, então, tenha uma sociedade de abundância? Eu acho que primeiro é esse, né? Quebrar esses pensamentos de competição, quebrar alguns pensamentos do monocultivo, né? Porque você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, isso, né? De que a gente fala normalmente o que a gente tem na sociedade, né? A gente emprega, inclusive, termos, né? De, por exemplo, exóticas. Eu estou aqui, muita gente tem comentado comigo, como é que você vai trabalhar? E está cheio de exóticas, os cactos que estão aí e tal, como é que você está trabalhando com isso? Eu, meu irmão, primeiro, para começo de conversa, eu sou exótico aqui. Dá para ver claramente que as bochechas desse tamanho, a corzinha da pele assim, é só eu que tenho aqui. Então assim, essa coisa de exótico, né? Aí, porque tem essa coisa da competição. Pô, mano, não querendo dizer que Darwin estava errado quando ele fez o olhar dele. Eu acho que ele simplesmente traduziu o que a sociedade estava passando naquele momento, que era um momento de revolução industrial, a competição fria acontecendo. Ele simplesmente pegou aquilo da sociedade e colocou no que ele estava observando. Mas que, quando a gente começa a olhar um pouco mais fundo e chegar e ver que ele chega nessa abundância, ela chega por meio da diversidade, por meio da cooperação, né? Então, e aí essa coisa dos exóticos é um clássico para mim, né? De que são exóticas, não necessariamente, não só exóticas, mas invasoras. Por que a gente usa esse termo invasor também? Primeiro porque portugueses chegaram, né? Uma vez me perguntaram, eu vi uma chargezinha, do qual é o maior erro de português. Aí eu vi que a resposta seria: o maior erro de português é a colonização, né? Não é deles terem chegado e querer dizer que o Brasil foi descoberto, enquanto já tinha diversos povos, né? Os donos dali daquele lugar, então o Brasil foi descoberto. Os portugueses invadiram, né? Eles entraram num lugar que já tinha dono. Aí quando colocam, dizem que uma leucena está invadindo as APPs e tudo, já tiraram toda aquela vegetação nativa, ela já não tem condições mais de suportar a vegetação nativa. A leucena, pela natureza, a forma como eu entendo, ela é convidada a chegar naquele ambiente, e aí a gente diz que ela está ali invadindo aquele ambiente. Ela está contribuindo para um processo que, se a gente conseguir manejar, rapidamente a gente consegue não ter mais a leucena e conseguir ter uma floresta exuberante lá. Mas, se não, ela está ali cumprindo um papel de cuidar, né? Então, eu acho que isso são chaves que eu acho que a gente precisa virar agora na sociedade, nesse sentido de nos entendermos como irmãos mesmo, né? E que não é uma tarefa muito simples. Né? Não é uma tarefa muito simples, mas é uma tarefa necessária. Inclusive, quando a gente... muitas pessoas que vêm da academia com aquela coisa engessada de plantio,
acho que muito bem elucidado para você ter falado da história do café e tudo, e vem com aquela coisa, com aquele pacote pronto na cabeça, né? Então, eu acho que a gente, no sentido de sociedade também, eu acho que a gente tem que quebrar mais os pacotes, vamos dizer assim, não ir tanto pelos pacotes, mas estudar cada ambiente, cada situação, enfim, são coisas que dão pano para manga, mas eu quero ouvir mais você falar aí, Namastê, que você tem uma experiência muito legal disso, eu acho dessas diferenças de povos e falar um pouco da agrofloresta mesmo, assim, como é que você vê, como é que você enxerga, por exemplo, os indígenas, com o povo lá no México, com os agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas, enfim. Como você enxerga assim que essas pessoas estão... como eles recebem a agrofloresta? Como é que você chega para um público? É do mesmo jeito que você chega para falar da agrofloresta com indígena, como você chega para falar com um ribeirinho, com um agricultor familiar? Como é que você vê, como as pessoas recebem a agrofloresta, principalmente esses povos tradicionais, né? Porque eu digo isso porque, né, do tempo que eu vivi no Xingu, eu tive muito a aprender e foi muito interessante a minha experiência, mas eu quero saber a sua também, assim, de como é que as pessoas recebem quando você fala desses princípios que regem a agrofloresta. Uhum. Bom, primeiro, antes de chegar nisso, eu acho que, para mim, assim, a agrofloresta, acho que ela é um resgate, né? Eu acho que, por exemplo, lá no México, né, a gente foi fazer agrofloresta numa área que chama as Chinampas, né? Porque as Chinampas é um solo que vai totalmente contra o que a gente vive hoje no mundo, né? São solos que até hoje, por exemplo, você tem excesso de nutrientes, né? Você tem um pH altíssimo, né? E aí quem estuda as Chinampas, né, como se foi construído, né, é uma coisa muito louca. O pessoal construiu ilhas, né, no meio, a cidade do México toda era uma lagoa, né, e o pessoal fez 2.800 hectares de ilhas, né, ia tirando lodo de dentro da lagoa, formando ilha, plantava árvore, né, algumas árvores nessas divisórias, ia podando as árvores, acúmulo de material de 800 hectares desse lá no México, né. Na Amazônia também você tem a terra preta de índio, né? Que aí é normal as pessoas falarem que a terra da Amazônia é fraca, né? Tem lugares que o pessoal derruba a floresta, dá 4, 5 colheitas de soja, depois não dá nem pasto direito mais no lugar, né? E aí, em meio a esses lugares o pessoal encontra manchas de solo que dizem que é uma das terras mais férteis do mundo, né? E é interessante quando os pescadores vão pesquisar essa terra, descobrem que isso era a agricultura dos índios, né? Aí tem gente que fala que era o dente da onça, com a ponta da lança, com o couro da paca, né? Para mim não era, né? Você ter áreas com 2, 3 metros de profundidade, né? Com mais de 100 hectares contínuos, como existe, áreas com essa extensão, né? Eu não vejo outra forma de fazer que não seja agricultura, né? Na Coopera Floresta... Oi? Haja onça, se for onça e paca. Na Coopera Floresta, os agricultores vinham falando uma coisa muito interessante para a gente, né? Eles falavam assim: a terra está crescendo, né? A gente fala assim: não, mas como assim a terra está crescendo? Isso não existe, né? O que vocês estão falando? Ele falou: não, mas eu estou vendo que a terra está crescendo, né? E aí alguns pesquisadores montaram uma metodologia que a gente chamou de medidor de terra preta, né? A gente colocava em alguns metros quadrados, algumas réguas, e vinha observando esse crescimento de solo, né? E aí em algumas áreas se encontrava de 2 a 3 centímetros de solo sendo construído por ano, a terra crescendo, né? E aí isso acontece naturalmente, nas florestas acontece, quem estuda floresta tropical, né, sabe que o solo ele cresce, né? Mas dizem que demora quase 100 anos para construir 1 centímetro de solo, né? Então sem os Zefredos, sem a Dona Maria, sem o teu Claudeco, né, demora 100 anos para construir 1 centímetro. 1 centímetro. Mas com os Zefredo, Dona Maria e o Claudeco junto, interagindo, podando, produzindo, comercializando, vivendo no lugar, né, chega até 3 centímetros de solo sendo construído por ano, né? Então, assim, a gente faz agrofloresta e vê a terra crescendo, crescendo preto. Quando a gente encontra um fenômeno como esse na Amazônia, né, que é a terra preta de índio, com a nossa ignorância que a gente vive hoje em dia, a gente imagina que isso talvez tenha sido construído pela agricultura que se praticava ali, né? E aí tem uma outra coisa que para a gente faz muito sentido, né? E aí
a gente faz uma relação muito grande com a agrofloresta, né? E aí eu acho que isso também tem um pouco dessa colonização, né? E a gente perdeu muito conhecimento, muita tecnologia nessa colonização, né? Trazendo a forma europeia de ver, a forma moderna europeia de ver, que também os europeus viviam em comunidade há muito tempo atrás, né? Tinha uma relação com a floresta diferente, né? Mas o primeiro registro do Brasil, né, a famosa carta de Pedro Vaz de Caminha, né, naquela carta a gente encontra coisas muito interessantes, né? Quando Caminha fala, chegamos no Brasil, encontramos um povo mais forte do que a gente, por mais trigo que a gente coma, eles ainda são mais fortes do que a gente. Olha que desaforo, né? Os índios comendo cará, comendo mandioca, comendo um monte de fruta, e os europeus falando que por mais trigo que eles comiam, os índios ainda eram mais fortes do que eles, né? E aí Caminha afirma que eles não faziam agricultura, né? Por mais trigo que a gente come, eles ainda são mais fortes do que a gente, apesar deles não fazerem agricultura, né? Eles não praticam agricultura, eles só comem dessa raiz que por todo canto há, né, que ele está se referindo à mandioca, aos inhames, e desses frutos que por si lançam seus frutos, né? Como se os índios não fizessem agricultura. Só que aquilo era uma ignorância de Caminha, né? Caminha estava olhando com a agricultura. Era uma roça que ele estava vendo, aquele inhame, aquela mandioca, era a roça dos índios. Eles tinham plantado aquele inhame, aquela mandioca, né? Só que Caminha já vinha da Europa, uma visão de agricultura separada da natureza, uma agricultura que não interagia com a natureza. E quando ele se depara com aquela agricultura tão interligada com a floresta, ele não consegue descrever aquilo como agricultura, né? Então ele relata os índios como se eles fossem simplesmente extrativistas. Ele está arrancando aquela mandioca que deu no meio do mato e cozinhando aquela mandioca, arrancando aquela batata que deu no meio do mato. Ele não viu que aquela fruta era a fruta no quintal do índio, não viu que aquela mandioca era a roça do índio, né? E até hoje a gente faz muito isso, né? Essa colonização, né? Então acho que a floresta ela é muito um resgate, né, de conhecimentos, principalmente dos povos das Américas. Os povos das Américas tinham uma relação diferente com a floresta, né? E aí a gente encontra vários fenômenos como a terra presa de índio e vários outros lugares também, né? Assim, meu trabalho com indígena, né, que aí foi muito importante, que é muito uma troca, né, e foi uma oportunidade não só de técnica agrícola, né, na minha vida, de poder estar experimentando isso, mas também de vida, de princípios, de relação, né, de forma de ver, né. Tem um indígena uma vez que ele deu uma vez o pessoal foi fazer um trabalho de combater o fogo lá no Xingu, e aí um Ikipeng. Aí o pessoal foi combater o fogo estava vindo, e aí os brigadistas não viu muita saída e botaram contra-fogo, né? Que é uma técnica que se usa muito para combater o fogo, né? E aí essa área queimou uma área que não podia ter queimado, que para eles era o sagrado, né? E aí esse indígena chamou todo mundo e deu uma bronca no pessoal. Falou assim, olha, você está vendo o que vocês fizeram? Vocês estragaram a terra, né? Ele falou, a terra não é terra. A terra é pau, a terra é bicho, a terra é folha, né? Então acho que esse ver a terra de uma forma diferente, né? Como a gente vê muitas vezes hoje em dia a terra só como um substrato, né? E a terra não é isso, né? A terra não é uma base, né? A terra é um ser vivo com bicho, com vida, com pau, com folha, né? Então estragou a terra, né? Ele ficou bravo, não foi porque simplesmente queimou, foi porque estragou a terra, queimou o pau que tinha na terra, queimou a folha que estava na terra, queimou a vida que estava na terra, né? Tem um livro do Davi Yanomami, né, lá de Roraima, que é muito bonito, o livro dele chama Terra e Floresta, e aí nesse livro ele fala um pouco da terra, e é muito interessante que ele lida na fertilidade. Ele fala que a fertilidade não é como a gente trata, né, o fósforo, o potássio, o nitrogênio. Ele fala que a fertilidade é como se fosse uma entidade, né? E quando a gente maltrata a terra, como a gente tem maltratado muito, e ele fala bem claramente, quando a gente expulsa a floresta, não é que a gente mata a fertilidade, é que ela migra para outros lugares, né? A entidade fertilidade, ela migra para outros lugares, né? Quando a gente maltrata aquele lugar. Mas eu acho que assim, né, a gente vê muito essa relação dos povos indígenas com a floresta, né? E a gente vê uma agricultura muito florestal, né? A agricultura de derruba e queima, para mim, ela é uma agricultura florestal.
né? Você derrubar a floresta, queimar e plantar. É uma agricultura florestal. Tem várias coisas que poderia se melhorar, né? Mas existe uma tecnologia nessa agricultura, né? Os povos que praticam essa agricultura sabem que a fertilidade ela está relacionada à floresta, né? Então você derruba, Sim. queima, planta, e a floresta é quem vai refazer a fertilidade, né? E quando você volta ali 10 ou mais anos depois, a fertilidade vai ter voltado através da floresta. Então existe uma relação da floresta com a fertilidade, né? Então a gente vê muito essa tecnologia, né? É, e aí, o primeiro trabalho que eu fiz com indígena foi no Xingu, né, onde você viveu também. É, e aí era um projeto para trabalhar milho, né? O povo caiabê tinha perdido as variedades de milho, eles tinham uns 18 tipos de milho, e eles queriam resgatar, porque o povo caiabê, eles vieram do Pará, e nesse trajeto, né, nesse momento eles perderam as variedades. Só que o mesmo povo, que é o povo caiabê, eles tinham resgatado variedade de amendoim, que eles tinham perdido os amendoins, né? Eles tinham 60 e tantos tipos de amendoim diferentes e eles resgataram. Teve um projeto do PDPI, né, do Ministério do Ambiente, para resgatar e multiplicar os amendoins. E aí quando eles fizeram esse processo, foi muito bom, eles resgataram, e hoje ele tem os 60 e tantos tipos de amendoim diferentes. No final do projeto eles relataram que um dos fatos do amendoim não tá dando mais tão bem é que o amendoim que eles têm tem uma relação muito grande com solos altamente férteis, que é o que eles tinham ali. E essa agricultura que eles fazem hoje em dia, que não é mais itinerante, por vários motivos, por território reduzido, por construções fixas, que você não pode mais estar fazendo uma agricultura itinerante, a terra vai se degradando muito em volta das aldeias e as terras férteis ficam muito difíceis de acessar, né? E aí, então, um dos motivos de ter perdido as variedades foi a terra estar se esgotando perto das aldeias. E aí, quando o financiador foi financiar o projeto, a gente só vai financiar o projeto do milho se tiver uma parte de recuperação do solo, né? E aí que entrou a agrofloresta dentro do projeto. E aí, lá, né, como a gente tinha tempo, né, eu estava há muito tempo lá, foi muito através, tem uma pedagogia que a gente usa muito em outros lugares também, que a gente chama de pedagogia do exemplo, né? Nada mais forte do que um agricultor ver, né, dando certo, ver produzindo uma agrofloresta bonita, produzindo. E aí a gente foi, por exemplo, é interessante que lá no Xingu, os caiabês chamam de roça sem fogo, né? Tem outro povo lá que chama de roça fria, né? Eles nem chamam de agrofloresta, porque o que mais chamou a atenção deles, né, foi essa questão de não usar o fogo, a tal da roça fria, que não precisa queimar, né? Tem até uma fala do Javari, que é um indígena caiabe, que ele fala assim, quando o Tatacim veio Isso. aqui, que meu nome lá era Tatacim, o nome era Tatacim, quando o Tatacim veio aqui, eu achei que era brincadeira, achei que era uma palhaçada, porque vai plantar sem queimar, né? E aí depois ele fala assim, mas aí depois eu vi que produziu. Ele até brincou, depois eu até roubei abacaxi, roubei mandioca lá da roça do projeto, né? Mas eu acho que o ver, né, você vê uma mandioca produzir sem queimar, você vê uma mandioca, porque a coisa do diversificar lá não era algo tão novo, né? O pessoal já diversifica, já planta o milho com a melancia e com amendoim, essa coisa dos consórcios, né, já é uma coisa muito, muito, muito praticada, né? É engraçado que muitas coisas que a gente faz, e é muito diferente para muitas pessoas, lá é normal, né? Por exemplo, fui plantar mandioca com zaurá, né? E aí plantei a mandioca inclinada. A gente planta inclinada porque inclinada ela vai direcionar a raiz e aí não vai estragar. Eu falo, meu avô já plantava assim, o que você está querendo vir ensinar isso aqui para mim, né? E eu acho que o fato de ver foi muito importante lá, né? Então acho que coisas pequenas como não queimar, né, foi muito importante. E hoje vários agricultores vários indígenas, né, vêm fazendo roças nesse sentido lá. Eles vêm chamando de roça sem fogo, né? Eles acharam que o agrofloresta é um nome muito, muito longe para eles, tal. Eles batizaram lá dentro da aldeia deles de roça sem fogo. Legal. Eu tô me lembrando que tem
um indígena que eu acho que, eu não sei se você conheceu ele, eu sei que você conheceu o pai dele, que é o Bolinha, né? O Pichanhã, que é Yujá. Sei, Ele sei, estava lá conheço. no Tubatuba, lá na aldeia. Lá. Ele uma vez ele deu uma palestra junto comigo, que lá em Campo Grande, no museu, quer dizer, que eu quis falar assim, para algumas pessoas a respeito da a sustentabilidade aos olhos do povo Yujá. Porque é muito Aham, legal isso, de ver essa relação que eles têm com a terra e de que eles conseguem, então, viver realmente naquele espaço onde eles moram, de forma que eles conseguem produzir o próprio alimento, caçar, pescar, eles conseguem produzir a casa deles, eles construir a casa deles. Enfim, eles conseguem realmente viver do que eles têm ali. Uma das coisas que eu acho muito legal é que eles dizem assim, que a gente aqui não tem geladeira. A nossa geladeira é o rio, é a floresta. Se a gente precisa, a gente vai lá, né? Eles não falam, vou lá pescar, eu vou ali pegar peixe, né? Porque é uma visão de abundância, né? Uma visão de que tem, né? Eu preciso de peixe, eu vou lá e pego. Então eu estou pensando até, agora veio na cabeça aqui, até fazer essa palestra pelo Instagram, porque agora eu estou meio distante, às vezes é uma forma de acessar o povo aí. sim. Mas também eu senti isso, sabe? Da forma que a gente não está falando, a gente só está falando outra língua no português para a língua deles, mas é muito fácil o entendimento, né? Porque eles vivem ali, eles andam por ali, eu vejo floresta todo dia. Então eu lembro que assim, eu fui Aham, né? Fui explicar a respeito de estratificação para eles, eu ganhei uma aula bem detalhada, das aham, árvores que estão mais no alto, as que estão mais no médio, as que ficam embaixo. E, e assim, quando eu trabalhei lá foi muito entendido essa coisa da cobertura de solo, da importância de ter cobertura de solo, que eles também já falam isso, que já é um projeto, algumas etnias já trabalham, né? Eu acredito que você já tinha passado por lá. Alguns deles lá, o Mahurimã também, que acompanhou você, não sei se você lembra dele, porque os nomes são um pouco diferentes, né? Ele já falava, roça sem fogo, eu fiz um curso de roça sem fogo, eu falei, beleza, vamos lá. E realmente é legal quando a gente vê as pessoas aplicando, e assim, eu acho que o mais interessante de tudo é a gente não ter que convencer as pessoas, né, de que aquilo funciona e tudo. As pessoas estão ali justamente para ver, elas estão chegando ali porque se elas chegaram até ali, elas já estão dando algum crédito, né? E aí quando elas participam e vê esse resultado, a tendência de que eles vão ser multiplicadores dessa ideia, dessa proposta, ela é muito interessante. Tanto é que eu vi também, assim, muitos dos indígenas replicando ações, né, que eles viram, que começaram a fazer alguma dessas atividades de roça sem fogo e tudo, e tem funcionado, e não é uma coisa que fere a cultura, né, porque isso é uma coisa que eu acho que é bem importante da gente trabalhar, que eu vejo isso no seu trabalho também, de chegar com respeito, né, respeito à cultura, entender como as pessoas trabalham, e que aí eu acho que por meio do respeito a gente consegue ter diversidade, a gente consegue sair do mono, né? A gente mostrar uma nova forma de ver o mundo, né? Eu já estou falando meio que assim, porque aham. nós já estamos aqui, tem 55 minutos já de live, e aí eu só estou querendo ir até uma hora aí, porque, enfim, a gente tem umas atividades aqui hoje, ainda hoje é domingueira aqui, mas não para. E Sim, imagino que aí também, né? Porque a sim, roça aí também pede todo dia, né? sim, Mas sim. assim, Namastê, eu quero. Faz mais um fechamento, vamos dizer assim, uma reflexão a respeito disso, assim, do que você pode falar, vamos dizer assim, para as pessoas que estão tendo contato agora com a agrofloresta, o que a gente pode extrair, vamos dizer assim, bom, a gente já falou bastante disso, mas assim, de principal, assim, para quem está tendo contato agora. Por que você acha que a agrofloresta ela é uma revolução? A revolução será agroflorestal. Uhum. Eu acho, primeiro, não que a agrofloresta traz, né? Às vezes eu vi um agricultor falando assim, ah, eu tô aqui todo quebrado e aí o dono da loja que eu compro os meus adubos, compro as coisas, tem uma casa na praia, tem uma caminhonete boa, tem, né? O agricultor, ele vive amarrado, vive, né? Acho que é uma libertação. Então, o Pedro Baiano fala muito isso, né? Que é quase uma cadeia que você vive, né? Que a fertilidade, ela tá numa loja, né?
Então, você aprender uma agricultura que consiga produzir e produza muito como a gente vem produzindo, né? Por exemplo, agricultores que no assentamento Mar-Lago e Ribeirão Preto, né, através de estudo, a gente via que um hectare produzia 65 toneladas de alimentos por hectare ano, né? Então, uma agricultura que produza muito, como a gente vem produzindo, né? E ainda como resultado disso consiga aumentar, como diz o Einstein, a qualidade e quantidade de vida no lugar, né? Deixando o solo fértil. A agricultura que a gente vive hoje, ela não faz isso, né? A agricultura que a gente vive hoje, ela perde solo e perde fertilidade, né? Então, uma agricultura que consiga gerar solo, consiga gerar fertilidade, eu acho que isso é uma grande libertação, né? E eu acho que isso é uma missão, né, para todo mundo, né? Quem está na cidade também, muitas pessoas falam, mas eu estou na cidade, eu não posso me envolver com isso, né? Não, pode sim. Pode fazer uma jardineira. Só uma jardineira já consegue aplicar os princípios da agrofloresta, né? Mas também o seu consumo. Acho que o consumidor, como diz a Bela Gil, né, tem um papel fundamental nisso, né? Que projeto que a gente quer investir? A gente quer investir na banana que veio lá do São Francisco, do agronegócio, que tem mão de obra escrava, que explora as pessoas, que está destruindo o Rio São Francisco, que está degradando tudo, que tem um custo imenso de transporte para chegar no supermercado, né? Ou a gente quer incentivar um agricultor que está próximo a gente, né, que está fazendo agrofloresta, que está plantando árvore, que está fazendo os rios voltarem a correr, que está sequestrando o carbono da atmosfera, que está mudando a paisagem, que está conseguindo mudar a vida das pessoas, que consegue fixar aquelas pessoas no campo, que não precisa vender sua terra para ir para a cidade, né? Então, que projeto que a gente quer investir, né? Porque quando a gente compra uma banana, a gente está investindo em um projeto, né? Quando a gente compra uma manga, né, a gente está investindo em um projeto. E também a gente se atentar um pouco aos nossos hábitos, né? Tem essa coisa da geladeira que você falou dos índios, eles falavam uma coisa muito interessante para mim, que a geladeira é a barriga também, né? Então, na época do piqui, você se estoura de comer piqui, porque depois não vai ter mais piqui. Tem até o pessoal do alto que guarda o piqui na lagoa e tal, mas você come muito piqui fresco, porque é a melhor época de comer piqui, né? E aí, na época da manga, você vai comer a manga, na época né? E aí, como diz o Paraguai, né, que é o agricultor que a gente trabalha, o consumidor está muito mal acostumado, né? Ele quer comer manga o ano inteiro. E aí, para ele comer manga em julho, ele tem que comer a manga que vem lá de Petrolina, ele tem que comer a manga que vem de lá, sei lá da onde, maçã aqui no sul, quando a pessoa quer comer maçã fora de época, a gente compra maçã da Itália, né? E qual que é o custo que essa maçã teve, né? Então a gente entender essa sazonalidade, né? Que a época da maçã é ótimo comer maçã, mas aí nas outras épocas vai ter banana, vai ter mamão, vai ter maracujá, né? E eu acho que os indígenas, eles vivem muito isso, né? A geladeira está na barriga, né? Legal. Então, Namastê, eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui, a gente volta, só para eu conseguir publicar, senão hora a gente perde. Então, a gente estava fechando o assunto aqui, eu e o Namastê, e ele estava falando dos indígenas, né? Então, assim, só para que você entrou, tá vendo essa live ou tá vendo o mesmo vídeo gravado, assiste a anterior aí, tá? Que aí vocês vão entender que a gente estava falando agora, o Namastê estava fazendo uma reflexão a respeito de que a gente não só... Bom, já entrou aqui, vou chamar ele aqui novamente. Ô, Norval. Vamos, Namastê. Voltamos aí. Ó, é que eu sou meio ruim nas tecnologias aqui. Eu achei por bem fazer daquela forma lá que eu já consegui perder uma live esses dias atrás aí. Mas assim, só para... Então, recapitulando, você estava fazendo falando assim das pessoas que não têm uma terra, né, de estar na cidade, que pode fazer numa jardineira, mas que também pode e deve apoiar, né, movimentos de pessoas que estão no campo, né, que estão mais próximas, né? Então, desculpa aí fazer a quebra do negócio aí, mas vamos lá, continua aí. Não, acho que é isso, né, Gilberto? Que projeto que a gente quer financiar, né? Acho que o consumidor ele tem um papel fundamental nesse processo regenerativo, né? E eu acho que no Brasil isso é muito importante, né? Porque a gente vive um país que hoje já não é um país muito urbanizado, né? Isso é recente, né? O Brasil não tem um histórico de urbanização, né?
Mas no passado, quando se vivia no campo também, era um viver no campo complicado, né? Porque a gente nunca teve uma história de acesso à terra, né, nesse país, né? Sempre veio das capitanias, né? E aí com a escravidão, e aí logo depois a segunda escravidão, que é aquele sistema que você tem um armazém, e você tem um monte de funcionário, e você obriga seu funcionário a comprar a foice, comprar o facão do seu armazém, e é um preço absurdo que ele só pode comprar lá, e aí ele sempre vai dever mais do que recebe, né? Então a gente nunca teve uma história de distribuição de terra como a gente teve na Europa, né? Na França, na Itália, em Portugal, como a gente teve no México, né? Como a gente teve nos Estados Unidos, né? A gente nunca teve um histórico de distribuição de terra, né? As pessoas nunca tiveram nas suas terras no campo, né? Então como que a gente pode apoiar as pessoas que estão no campo, né? E eu acho que as pessoas da cidade, elas têm uma função fundamental nesse processo, né? Conseguir apoiar quem ainda está no campo, né? Porque muitas vezes, né, eu vejo que o grande fato das pessoas abandonarem o campo, acho que são várias coisas, né? Degradação do solo, né? Essa degradação do solo é o que leva muitas vezes as pessoas a abandonarem o campo, não conseguir produzir o seu produto de forma justa, né? Muitas vezes tem que vender para um atravessador, para ser atravessador, né? Levar para o mercado para você comprar no mercado, né? Então isso é injusto porque o agricultor não recebeu quase nada, o consumidor vai pagar caríssimo, né? Então é injusto para o produtor, é injusto para o consumidor, né? Quem está ganhando dinheiro nisso são as grandes redes de supermercado. É claro que é cômodo, né? É cômodo você ir no mercado e você comprar, no mesmo lugar que você comprar a salsinha, você comprou detergente e você comprou sei lá o que, né? Mas eu acho que está na hora da gente se levantar um pouco, sacudir um pouco, né? Deixar um pouco essas comodidades e buscar ter uma relação mais próxima com os produtores, né? E aí que projeto que a gente quer investir, que projeto que a gente quer apoiar nisso, né? Acho que os consumidores eles têm um papel fundamental, né? A gente tentar deixar um pouco essa comodidade e ter uma relação mais próxima com os agricultores, né? E aí buscar saber, né, como que ele plantou, né, tentar ajudar ele de alguma forma, né? O CSAs que tem acontecido no Brasil tem sido um movimento muito bonito, né, de uma relação com os consumidores, né? Você falou umas coisas que me lembrei aqui de uma... No tempo que eu estava no Xingu, também eu prestava consultoria para a OIT, numa comunidade de quilombolas, lá próximo de Cuiabá. E eles eram egressos de trabalho escravo, né? Porque a gente ainda existe, né, o trabalho escravo. O que mudou só que hoje não existem mais aquelas correntes, mas tem isso aí que você falou, né? Ainda existe, se a gente for nos fundões aí do Brasil, ainda encontra. É triste a realidade, mas ainda encontra. E a gente tinha ali naquela comunidade pessoas que produziam e tinham os mercadinhos da própria comunidade que a gente começou a fazer um levantamento e o mercadinho trazia produtos, bananas, às vezes banana, mandioca, trazia de Cuiabá, enquanto tinha produtor ali dentro mesmo produzindo, né? A gente fez uma conversa, né, na verdade, com os mercados para eles apoiarem um pouco mais e isso, sabe, de encontrar fluxo, né, encontrar uma forma desses agricultores conseguirem um fluxo no mesmo lugar, né? Porque ao mesmo tempo que Cuiabá está ali do lado, os mercados de Cuiabá estão pedindo de São Paulo os produtos, né? Então a gente precisa começar a aproximar um pouco mais, né, de que realmente, né, quem está produzindo e de quem está consumindo, quem está comprando aquilo. E eu também fui agricultor por meio da CSA, né? Eu produzi alimentos lá em Sidrolândia por meio da CSA, que é uma forma que eu entendi assim que, inclusive acho um termo muito interessante que é utilizado na CSA, que as pessoas que apoiam são os coagricultores, né? Porque são pessoas que estão dando condições para que o agricultor ele possa ser o agricultor, não tem que ficar fazendo curso de empreendedorismo para saber como é que ele vai colocar o produto dele, como é que ele vai tirar a foto melhor para que o produto dele chegue, as pessoas comprem, e aí cria essa rede de apoio. E a gente precisa disso, né? Criar cada vez mais essas redes, né? Quando a gente cria essas redes, a gente está cooperando
a gente está aliando, juntando diversidade, juntando, enfim, tudo isso que a gente conversou já na live, para não estender tanto mais. E, enfim, acho que foi uma conversa bem produtiva. Se tiver mais algo aí para falar, já, bom, de antemão, eu falei no início, mas mais uma vez aí, quero agradecer a sua disponibilidade para a gente poder trocar uma ideia. E a gente se encontra nesse mundão aí. Tá? Valeu mesmo aí pela mão aí, pela conversa. Eu que agradeço, João Gilberto. Tudo de bom para você, sua família aí, para as pessoas aí. Às vezes eu fico lembrando do pessoal aí, né? Teve muitas coisas que me marcaram muito, assim, em Madagascar, né? E foi um trabalho bem importante. Eu costumo dizer que foi o lugar que mais fez sentido na minha vida plantar, né? A felicidade que as pessoas... A gente estava bem naquele momento que a Fraternidade Sem Fronteira estava dividindo os lotezinhos, né? E a gente via muito doido, é uma cidade tão pequena como não lembro o nome da cidade, mas com tanta gente morando na rua, né? E a gente via que quem estava no campo, né, não tinha, né, o que a gente chama de riqueza, mas não estava morrendo de fome, não estava passando necessidade como as pessoas que estavam. Então, acho que tinha uma relação muito grande para mim, talvez por uma ignorância minha, por não ter vivido tanto tempo aí, como você está conseguindo viver agora, mas também tinha uma relação muito grande com a falta de acesso à terra, né? E naquele momento que a gente estava aí, do pessoal da Fraternidade Sem Fronteira estava dividindo os terrenos, as pessoas terem acesso, era pequeno, era 500 metros quadrados, alguma coisa assim, mas a felicidade das pessoas de ter seus 500 metros quadrados, né, de ter as mudinhas de mandioca, de batata doce para começar alguma coisa. Realmente, na minha vida, nunca fez tanto sentido plantar quanto quando a gente estava aí, né? E acho que você está fazendo esse trabalho mais profundo, né, que ninguém consegue entender um lugar em 15 dias, né, como a gente tentou fazer. Foi tudo na correria, e atropelando, e a gente via que tinha toda uma organização social no lugar, tal. Foi o que a gente conseguiu fazer, mas sem dúvida fazer um trabalho mais profundo, se dedicar tanto tempo como você está fazendo aí com sua família, deve estar sendo muito rico para vocês também, né? Tudo de bom para vocês, e eu acho que é isso. A gente pede às pessoas que estiverem acompanhando aí que também acompanhem a página da Fraternidade Sem Fronteira, né, que apoiem de alguma forma, que realmente é uma ONG muito, muito séria, que vem fazer um trabalho muito bonito com as famílias aí nessa região. Legal, legal. Valeu, Namastê. Bom, já deixa eu aproveitar que nós fizemos um codre aqui com o pessoal que trabalha com couro aqui, para colocar as ferramentas. Eu estou fazendo uma propaganda meio por alto ainda, porque o pessoal ainda está a caminho do Brasil, porque fecharam as fronteiras e tudo. Mas, se Deus quiser, esses códigos vão chegar aí e logo a gente vai colocar na página aí para vender, que é para apoiar os projetos de agrofloresta aqui. Beleza? Valeu, Namastê. Legal. Valeu aí todos que estão acompanhando. Valeu. Até a próxima. Tá colhendo beterraba hoje, ó. Como é que é? Tá colhendo beterraba hoje, ó. Legal. Tá colhendo beterraba. Legal, legal. Valeu. Fazendo picles. A gente vai fazer picles de beterraba agora. Maravilha, hein? Legal. Valeu, Namastê. Um abraço. Beterrabão, cara. Beterrabão. Valeu. A gente está plantando beterraba aqui também. Eles plantam beterraba aqui, só que normalmente o que eu vi é que elas são bem pequenininhas, né? Aí eu não sei se é a forma de plantar, se é a semente, o que é, mas interessante que folha, meu irmão, de tudo aqui, tudo que está produzindo embaixo da terra, que dá folha também, eles estão comendo também. Como folha de beterraba, folha de cenoura, folha de mandioca, batata, muito interessante. Mandioca, né? Legal. Valeu. Vou fechar aqui. Um abraço. Valeu, João. Um abraço. Valeu.